queria também começar agradecendo a Sérgio e a Beatriz pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui nessa conversa. Seria bom, acho que também estava brincando, né, que essa formação aqui em quarteto é algo que a gente acha que talvez aconteça dessa vez e pronto, né, porque já passou esse momento, mas é sempre um prazer também estar aqui com as minhas colegas, enfim, amigas e historiadoras que eu admiro. Bom, depois dessa fala da Dulce, a gente podia fazer uma pausa, já ir discutir, né, porque eu acho que tem tantas coisas que são colocadas de uma maneira pregnante, né, como a Verena diz, que, enfim, caberia a gente parar para já conversar. Mas acho que a gente vai fazer isso no final, então eu vou dar sequência. Pensando um pouco nesse tema, história e ativismo, acho que teremos aqui entradas diferentes sobre isso, e a gente nem tinha combinado como é que a gente faria. Dessa vez a gente nem combinou jogral. Então cada uma pensou e, enfim, vai fazer um pouco o que passou pela cabeça. Eu fiquei refletindo um pouco sobre a palestra que eu assisti aqui mesmo no colégio, dada pela professora Wesley Hogan, da Universidade de Duke, né? Chamava A Construção Horizontal de Arquivos com Ativistas. E exatamente por isso eu vim assistir essa palestra, porque isso é algo que me interessa muito, né? A questão dos arquivos. E é um pouco sobre isso. Essa historiadora, ela escreveu um livro muito interessante sobre a história de um grupo que seria o primeiro movimento jovem organizado, movimento negro, né, de jovens nos anos 60 nos Estados Unidos. A tradução seria Comitê Coordenador Não Violento de Estudantes. Ela fez um trabalho sobre isso e ela veio apresentar um projeto que era a construção de um portal, de um arquivo, né, mas digital, um portal que documenta a luta desse movimento, mas também que acopla a esse portal a luta de ativistas contemporâneos, jovens, que se autodesignam como herdeiros desse legado, desse grupo. E então, um empreendimento que envolveu professores da Duke University, ativistas, porque essa era a ideia, bibliotecários, arquivistas, etc. Foi interessante ver que ela nos contou, né, que os ativistas foram os responsáveis pelo desenho desse portal. Alguns veteranos desse movimento negro ainda vivos, né? E depois eu fui ao portal, claro, fui ver o que era e achei muito interessante mesmo, né? Veteranos foram convidados para a Duke University, né, como professores visitantes ativistas, né, que eu achei uma modalidade muito interessante, né? E ela comentou rapidamente, aí está o gancho da minha fala, ela comentou rapidamente que houve tensões entre os profissionais da ciência da informação que estavam participando desse projeto, arquivistas, bibliotecários, e os ativistas, que eram, vamos dizer, aqueles que davam a última palavra sobre a descrição dos documentos, as indexações, enfim, sobre como esses documentos eram apresentados, os trechos das entrevistas, enfim, que eram disponibilizados. E ela sugeriu isso, que não foi fácil esse diálogo. Eu perguntei, me lembro na ocasião da palestra, eu perguntei se isso tinha sido objeto de alguma reflexão já, esses embates, né? E ela disse que não, e claramente aquele não era o ponto dela, da palestra, esse é o meu ponto. Como é que essa produção, né, da documentação, ela é importante e interfere naquilo que vai ser acessado, né, seja pelo meio digital, por um portal, seja mesmo pelo meio tradicional. Mas eu achei aqui que seria interessante falar, porque, na verdade, ela colocou atenção entre, não os historiadores, mas entre os arquivistas e bibliotecários e os ativistas, como se os historiadores estivessem confortáveis com aquela parceria. Poderiam, eventualmente, estar, né? Mas eu fiquei querendo um pouco refletir, talvez trazer aqui para a nossa conversa, um movimento
que é recente no campo dos estudos arquivísticos, mas que eu considero pouco debatido entre nós, pelo menos, que é um movimento, um debate que tem desafiado as perspectivas mais tradicionais desses campos de investimento, né, dessas disciplinas. A gente sabe que tanto a arquivologia como a biblioteconomia são disciplinas muito normativas, né? Elas têm regras claras sobre como proceder, né? Mas existe uma renovação que está em curso, pelo menos em algumas escolas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, que tem colocado em xeque essas perspectivas normativas e, num certo sentido, tem desestabilizado bastante algumas práticas e o próprio entendimento desses profissionais sobre sobre o seu fazer, né? Então, eu acho que esse foi um movimento que veio depois daquele que atingiu a antropologia, por exemplo, né, já nos anos 60, a própria história, a museologia nos anos 70, né, todas elas impactadas pelo discurso pós-moderno, pós-colonial, enfim, né, a desestabilização das grandes narrativas da história. No caso da arquivologia, esse foi um movimento que tem 2 décadas, mas ele tem sido importante e eu acredito que ele possa dar frutos interessantes. Esse movimento foi responsável por sugerir uma postura reflexiva por parte do arquivista, né, que acabou por desestabilizar essa representação tradicional da disciplina, calcada no ideal da neutralidade do trabalho com arquivos. É importante dizer que nessa tradição a neutralidade ela não é apenas uma calção de objetividade, ela é uma postura e uma premissa metodológica, né, na medida em que a própria natureza dos arquivos são entendidos como resultado das ações, resultado da ação das entidades e mesmo das pessoas, exigiriam neutralidade por parte do profissional para que ele respeitasse as lógicas da entidade produtora do arquivo, né? Um grupo que começou a produzir nos anos 90 começou a se apropriar dessa reflexão pós-moderna para pensar então esse fazer. O primeiro texto que usa o adjetivo pós-moderno no campo dos arquivos é um texto de 1994 de um canadense chamado Terry Cook. E ele sugere esse giro reflexivo, né, que acompanhava um movimento mais amplo do campo das humanidades. De maneira resumida, os teóricos da disciplina associados a essa renovação, muitos deles, é importante dizer, também com experiências de gestão, né, não eram apenas professores e pesquisadores, eles eram também gestores de instituições arquivísticas, postularam o reconhecimento da natureza política dos arquivos e da mediação que arquivistas e instituições de custódia têm na configuração das fontes documentais, né? Eles colocaram em xeque, nesse sentido, a própria estabilidade dos documentos, ao chamarem atenção para os sentidos diferenciais que eles podem assumir de acordo com o tratamento técnico que eles recebam, com o lugar em que eles estejam depositados e com as ações a que eles forem submetidos, né? Os tipos de uso, né? O que estava em jogo nessa reflexão era as relações entre saber e poder, claro, né? Uma influência grande das discussões de Foucault e de Derrida, o mal de arquivos, etc., enfim, que também, diferentemente do que pode parecer, também alimentaram e estimularam reflexões nessa área, né? O primeiro texto que foi traduzido para o português foi um texto desse canadense Terry Cook e de uma colega chamada Joan Schwartz, que abriu um número da revista Archival Science em 2002. Ele foi traduzido já em 2004, né, para o português, com o título Arquivos, Documento e Poder, a Construção da Memória Moderna. E ele ficou conhecido entre nós como um texto difusor dessas reflexões a respeito do poder que arquivos e arquivistas exercem sobre os campos do conhecimento, da memória e das identidades. Para esses autores, não se trata apenas de entender o ato de arquivamento como um processo de monumentalização, nessa chave, né, que a gente o Legoff já tinha discutido, não é apenas a questão do documento-monumento, ou pensar as instituições arquivísticas como lugares de memória, né, mas questionar políticas e práticas de tratamento documental
entendidas como processos que configuram a realidade e incidem sobre a relação dos grupos sociais com as suas próprias memórias. Em um texto já de 2013, que abre um dossiê dessa mesma revista, Archival Science, a inglesa Caroline Brown fez um balanço dos debates que mobilizaram essas categorias, memória e identidade, no campo dos arquivos, e citou esse texto de 2002 como um marco nesse debate. Segundo essa arquivista inglesa, o Terry Cook e a Schwartz estavam preocupados em liberar os arquivistas, e eu cito, das suas amarras de neutralidade e imparcialidade e introduzi-los em um mundo no qual arquivos controlam, privilegiam e marginalizam, e no qual os próprios arquivistas, por meio de ações tais como a avaliação, a descrição e o acesso, continuam reconfigurando, reinterpretando e reinventando o arquivo. Essa autora chamou a atenção para o fato de que as relações entre arquivo e memória acabaram nos últimos anos sendo um pouco essencializadas por esse grupo, digamos, de arquivistas pós-modernos, que ficaram sob esse guarda-chuva, né? O que resultaria numa certa fetichização dos arquivos, já que outros elementos também condicionam, enquadram e promovem memórias. Mas esses outros elementos estão ausentes dessas reflexões, desse grupo de acadêmicos, né? Eu acho que não é exagerado dizer que parte significativa das pesquisas feitas recentemente no campo arquivístico internacional dialoga com essa reflexão, né? O que não significa dizer que haja consenso. O foco da disciplina na dimensão prática, né, por exemplo, levou alguns pesquisadores a dizerem que essa intelectualização dos arquivos ia redundar numa incapacidade de gerir as enormes massas documentais que aguardam tratamento, né? Outros manifestaram preocupação de que um olhar excessivamente desconstrutivista colocasse em risco o estatuto probatório dos arquivos, o que também é uma tensão, talvez, que a gente pudesse acrescentar aqui nessa nossa discussão, né? Arquivos são, sim, provas de ação, e qualquer interpretação sobre os efeitos sociais da presença desses registros, para alguns arquivistas, caberia a historiadores ou a juristas. No entanto, o impacto dessas perspectivas, ou desses debates, que eu também estou chamando aqui de pós-modernos, ele tem sido importante, e eu acho que pouco conhecidos entre nós. E talvez entre os historiadores de maneira geral. Eu acho que existe ainda, percebo, ainda certo preconceito em relação à produção acadêmica desse campo, né? Essa revista a qual estou me referindo, Archival Science, ela é a revista de maior fator de impacto no campo das ciências da informação, né? E é por isso que eu vou citar aqui alguns dossiês, alguns títulos, né, que eu acho que resumem um pouco essa renovação. Por exemplo, todo um número dedicado ao tema afeto e arquivo, os arquivos e seus afetos. Outros sobre arquivar o ativismo e ativismo arquivístico. Essa ideia de que essas conexões, elas estão presentes e elas são uma postura ativa de parte desses profissionais. Estudos de gênero e arquivos, arquivos e direitos indígenas. São algumas das temáticas que têm sido debatidas nos volumes dessa revista. Essa breve amostra deixa clara a incidência de pesquisas que tomam como objeto a dimensão social e política dos arquivos, suas conexões com estruturas de poder, bem como seu potencial em movimentos de resistência. Eu acho que é disso que se trata também, né, para a nossa discussão. Em que medida, não só esse documento, mas, né, vários documentos. Eu me lembro do enorme acervo de entrevistas de história oral gerados num projeto que aconteceu no CPDOC nos últimos anos, chamado Arqueologia da Reconciliação, onde há 100 horas de gravação com membros, né, de grupos de resistência acerca da justiça de transição. Para dizer de uma maneira rápida, a gente pode falar mais sobre isso, né? Sem dúvida, trata-se de um arquivo que é um arquivo que poderia ser mobilizado como numa estratégia de resistência nesse contexto que a gente está vivendo, né? O mais recente produto coletivo que eu conheço, pelo menos, desse
grupo de arquivistas filiados a essa vertente é o segundo número do Journal of Critical Library and Information Studies, que foi lançado no final do ano passado, dedicado ao que já se chama de arquivologia crítica. Segundo os organizadores desse número, são 2 professores da Universidade da Califórnia e um professor da Universidade de Maryland, o sentido da reflexão que eles propõem não é novo, e mais uma vez eles citam aquele texto de 2002, que eu mencionei, dos canadenses Cook e Schwartz. Mas nomear a reflexão como arquivologia crítica, sim, isso seria novo. Eles dizem, como arquivistas e estudiosos dos arquivos bem sabem, nomear é uma forma de legitimar. O que esse grupo pretende, portanto, é consolidar um espaço no campo da produção acadêmica e dialogar para além dos limites da arquivologia. E o que eles propõem é uma intervenção política incisiva. Eles dizem, a verdadeira contribuição dos estudos arquivísticos para a teoria crítica não é apenas a de aplicarmos a teoria feminista, ou a teoria queer, ou a teoria crítica racial aos arquivos. A real contribuição é aquela na qual usamos estudos arquivísticos para a disrupção de assunções epistemológicas das humanidades. É uma certa, aí sim, uma perspectiva bem pretensiosa de, a partir de mudanças nos próprios princípios de tratamento dessa documentação, alterar mesmo as nossas formas de conhecer o passado e o presente. Esse número reúne 9 artigos e nomes consagrados da pesquisa de vanguarda nesse campo. Um deles, por exemplo, é o artigo de uma norte-americana chamada Anne Gilliland, só para dar ideia do que eles estão propondo, né? Ela é diretora do Departamento de Estudos Arquivísticos da Universidade da Califórnia, e o texto dela aborda a relação sensível com os arquivos de populações que foram vítimas de deslocamentos forçados. E esse texto propõe uma reorientação teórica e prática dos sistemas de arquivamento em nível transnacional, visando a garantir um maior poder de agência para essas populações. Em que medida políticas públicas da área de arquivos poderiam gerar uma maior garantia ou uma facilidade maior para que essas populações tivessem seus direitos mantidos, minimamente mantidos. Além dessa produção científica, pode ser útil mencionar também um exemplo de um projeto, como o animado pela Universidade de Monash, na Austrália. É um projeto também colaborativo da universidade com o Departamento de Registros Públicos da cidade de Vitória e 2 organizações ligadas a povos indígenas da Austrália, né? O grupo chamado Koori, com financiamento do Conselho Australiano de Pesquisa. Os Koori foram vítimas, né, do sistema colonial e atingidos pela violência das chamadas, ficou conhecido como gerações roubadas, né? Crianças indígenas eram sequestradas de suas famílias e eram adotadas por famílias brancas, né? Esse projeto, Trust and Technology, gerou entrevistas com vários membros da cultura Koori, produzindo um enorme arquivo de relatos orais, e, de fato, eu acho que esse tema, né, da história oral, dos depoimentos orais, dos arquivos orais, ele é importante, né? Gerou um enorme arquivo que valoriza a memória e a cultura oral desse povo. Além disso, em respeito à ideia desse povo de que as informações sobre o grupo, registradas em arquivos governamentais, lhes pertencem, não apenas o acesso a esses arquivos foi facilitado pelo projeto, mas foi possível acrescentar aos registros, aos documentos arquivados, comentários que corrigiriam ou complementariam as informações presentes naqueles documentos. Assim, documentos produzidos pelo Serviço Social, que atestavam más condições de vida das crianças indígenas, foram comentados, décadas depois, por membros do grupo atingido, a partir da memória dessas intervenções governamentais nas comunidades. Claro que isso é possível por conta das tecnologias da informação da comunicação que permitem, né, que esses documentos sejam apresentados com essas várias camadas de interpretação. Isso gerou um sistema de arquivos, um repositório também, definido como um espaço arquivístico compartilhado,
no qual controles e protocolos são negociados de maneira a respeitar os direitos indígenas sobre esses registros. No ponto, eu já estou chegando ao final aqui da minha fala, então, na verdade, uma provocação para a nossa conversa. Do ponto de vista da pesquisa histórica, qual o significado das inserções, né, desses comentários dos CURI nos registros governamentais? Historiadores sérios jamais tomariam os registros públicos da Seguridade Social australiana, colonial, como retratos da realidade, já que a crítica às fontes é um procedimento básico. O que as inserções representariam, então, para o trabalho do historiador? Uma camada narrativa que ajuda a interpretar os documentos do passado? Ou o registro de ações cujos condicionantes sociais também são passíveis de análise pelo historiador? Quais os significados de iniciativas como essas, né? E como nos posicionamos diante delas? A questão exatamente do ativismo, né? E da postura, digamos, do historiador. Como é que a gente... E é um dilema, e eu acho que não só para quem se sente como um personagem direto desses fatos, né, do passado. Por esses exemplos de pesquisas e projetos, fica claro que essa renovação a que eu estou me referindo e toda uma série de projetos que estão sendo empreendidos tem caminhado no sentido de criticar, né, os princípios que são fundadores da disciplina arquivística, mas também criticar uma visão tradicional que associa o simples acesso aos arquivos à promoção da democracia, à proteção dos direitos do cidadão e à melhoria da qualidade de vida. É assim que está citado na Declaração Universal de Arquivos da Unesco de 2011. Sem negar que o acesso é condição fundamental para o exercício da cidadania, e a gente sabe bem que nós não temos ainda acesso a todos os arquivos, né, aos arquivos das Forças Armadas, por exemplo, né, com relação à ditadura militar. O que propõe esse desafio? Então, sem negar que o acesso é condição fundamental, o que propõe esses pesquisadores, esses ativistas, ativistas, é uma postura engajada. Segundo eles, os profissionais preocupados com a democracia e a representação igualitária de todas as categorias nos dispositivos arquivísticos têm um dever que vai muito além da preservação e da disponibilização dos registros. Para finalizar, né, e convidar, é claro que essa não é uma postura que seja comum ou largamente compartilhada entre esse grupo de profissionais. Há fortes tensões sobre isso, né, e no Brasil essas tensões elas também reverberam. Tá? Mas, de toda forma, essas posturas estão longe de ser consensuais, né, de que o arquivista deve sim se engajar em uma postura ativa, né, de promoção de determinados valores associados à democracia, à igualdade, à justiça, à memória, etc. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer essa discussão para o nosso momento atual, muito brevemente, embora muitos já tenham feito isso de forma brilhante, né? Mas eu perguntaria, em um contexto de retrocesso político-social, de ameaças aos direitos de grupos sociais historicamente marginalizados, de banalização da violência, também historicamente cometida contra populações periféricas, parece fundamental discutir não só o dever de memória, né, mas como o dever de arquivo, como expressões que podem catalisar iniciativas importantes. De que maneira, como historiadores e como arquivistas, podemos nos munir desses debates, sem desprezar a trajetória dos conceitos e as tensões que eles sugerem, para avançar com a pauta da afirmação da democracia e da justiça social? Será que o que temos feito na chave da história pública é suficiente, responde a essas demandas? É possível avançar? Eu fiquei me perguntando, me colocando essas questões, no momento em que eu sei que o projeto Memórias Reveladas, abrigado no Arquivo Nacional, ele está correndo o risco de ser descontinuado, né, de ser fechado. Para quem não sabe, esse projeto, ele começou a ser gestado em 2005 e foi criado por uma portaria de 2009. Né? Ele foi animado, sim, por um dever de memória e também por um dever de arquivo.
e refletia a preocupação do Poder Executivo à época com a memória do regime autoritário, respondia também fortemente a uma demanda histórica de grupos sociais que continuaram militando após a redemocratização em favor da memória e da justiça. Não só arquivos públicos foram recolhidos a partir dessas iniciativas, né, os arquivos do SNI e órgãos de inteligência foram recolhidos no bojo desse projeto, como houve um chamamento para que a sociedade depositasse também seus documentos no Arquivo Nacional, numa política de democratização, em alguma medida, daquele espaço para outros, né, para outras vozes, ou para outros depositários, enfim, outras memórias. Seria possível pensar, né, em alguma estratégia de valorização, de denúncia desse processo, né? Quais são os nossos desafios hoje, e são muitos, né? Mas como historiadores, arquivistas, intelectuais, de uma maneira geral, inseridos nas lutas desse nosso contexto presente. O que a gente pode fazer? E aí é ativismo mesmo, é engajamento direto, não há outra possibilidade, né? Para, de alguma maneira, contribuir nas nossas áreas de reflexão com a denúncia e, mais do que isso, de uma maneira mais proativa, com a ativação dessas memórias, desses acervos, desses depoimentos, desses documentos. Era isso, obrigada.